Bom, vamos agora, então, para a segunda etapa da leitura analítica, que, por sua vez, também é composta por 4 passos. O primeiro passo, sugerido pelos autores, é que a gente entre em acordo com o autor, interpretando as palavras-chave do livro. As palavras-chave do livro são o primeiro passo para depois a gente interpretar estruturas de significado mais complexas, como proposições, frases e etc. Bom, mas como que a gente sabe quais são as palavras-chave ou o que é importante? Aqui, a gente está procurando um número relativamente pequeno de palavras que expressam as ideias principais de um autor, os seus conceitos centrais. Os autores dão duas dicas. A primeira é que as palavras importantes normalmente são as que incomodam. Por quê? Quando a gente está lendo um texto típico de uma área de um conhecimento, normalmente essa comunidade tem um conjunto de termos técnicos para expressar aquele conhecimento ou utiliza palavras comuns com significado especial. Quando nós ainda não estamos nessa área ou estamos aprendendo conceitos dessas áreas, essas palavras ainda não são desconhecidas. Então, elas nos geram uma certa perplexidade. Pois é, a leitura, ela começa a se tornar interessante e desafiadora justamente quando percebemos que algumas palavras são incompreensíveis. Então, a incompreensão de certos termos também faz parte da leitura. Por isso que a leitura é uma atividade extremamente ativa. Na verdade, é dessa forma que passamos de um estágio de menor conhecimento para um estágio de maior compreensão. Do contrário, estaremos lendo coisas que já sabemos e a leitura de nada acrescentaria. A segunda dica que os autores dão é que essas palavras importantes, normalmente, elas são repetidas várias vezes pelos próprios autores e os autores de um artigo indicam o argumento principal ou indicam um termo que é relevante e isso a gente vai ver no exercício prático, que a partir de algumas frases a gente consegue perceber que a frase seguinte é essencial para o argumento do autor. Bom, como que eu interpreto o significado de uma palavra, principalmente se ela for desconhecida? A dica aqui é que você interprete a palavra através do seu contexto, utilizando as palavras circunvizinhas e, quando necessário, outros trechos do texto. E aqui vale lembrar aquela dica que a gente deu lá no começo. Não fique parado numa palavra. Você pode sublinhá-la, passar para a seguinte, continuar lendo o texto e, aos poucos, o seu sentido pode ficar cada vez mais claro. Por fim, é importante fazer uma diferenciação entre palavra e termo. Uma palavra é uma unidade gramatical, já um termo é uma unidade de sentido e pode ser composto por duas ou mais palavras. Inclusive, uma palavra complexa ou mesmo até uma expressão pode representar apenas uma única unidade de sentido, e aqui é muito comum que, para o texto não ficar repetitivo, muitas autoras utilizam diferentes palavras para significar um único termo. Bom, uma vez que a gente circulou quais são as principais palavras, a gente vai ter que aprender quais são as proposições principais, estudando as frases mais importantes. Esse é o segundo passo. Vamos passar agora para o terceiro e quarto passo, e depois a gente fala de uma forma geral sobre eles, tá bom? O terceiro passo é que a gente identifique os argumentos, encontrando-os ou construindo-os com base em sequências de frases. E, por fim, a gente tem que determinar os problemas que foram resolvidos e os que não foram resolvidos. Em relação aos que não foram resolvidos, é importante a gente verificar também se a autora está ciente de que não conseguiu resolvê-los. Aqui, vamos fazer uma diferenciação entre argumento e frase. Um argumento é um conjunto de afirmações ou declarações, né, um conjunto de proposições que fornece os fundamentos ou razões para aquilo que se está concluindo. Já uma frase ou um parágrafo é uma unidade definida pelas regras da gramática e não necessariamente faz referência a uma única unidade de sentido. Do ponto de vista do pensamento, do conhecimento ou da lógica, a gente parte de termos, propostas e argumentos, certo? Então, os termos são as unidades mais simples que dão origem às propostas e levam ao final a um argumento que é defendido pela autora em seu artigo. Aqui é importante a gente perceber que nem sempre uma única proposição vai fazer referência a uma frase direta. Então, a gente tem que estudar as frases, né? E tem que estudar os parágrafos, mas saber que a gente vai ter que interpretar como que essas unidades gramaticais estão conectadas. Então, como que a gente identifica quais são as proposições mais importantes? Novamente, a gente vai partir das palavras mais importantes, a gente vai pegar as pistas que são dadas pelos próprios autores e a gente vai tentar interpretar essas proposições através de um contexto mais amplo. Aqui é fundamental, né, a gente retomar aquela regra de que a gente não vai ler todas as partes de um artigo na mesma velocidade. E é fundamental que a gente identifique quais são as proposições
e os termos mais importantes para que a gente não leia as frases erradas. Então, às vezes, a gente está num texto e o autor está dando apenas uma contextualização histórica e começa a contar de uma época passada, mas o seu argumento, na verdade, é um argumento filosófico e os aspectos históricos daquela época não são tão relevantes assim. E a gente pode ficar encantado por esses aspectos ou curiosa e querer ver na minúcia e perder um tempão lendo essa contextualização histórica, enquanto a gente deveria, na verdade, perder mais tempo nos argumentos filosóficos que são mais desafiantes e nos termos que a gente não conhece. Bom, agora vocês podem me perguntar, tá bom, Helena, mas como que eu faço todos esses passos? Os autores recomendam que vocês façam uma primeira leitura do começo ao fim do artigo e que depois, numa segunda leitura, vocês cumpram todas essas etapas. A recomendação que eu vou dar para vocês é que já nessa primeira leitura, vocês já circulem e já identifiquem os termos, as proposições e o argumento principal. E aí, depois, vocês tentem responder a pelo menos as 4 primeiras perguntas que tratam mais sobre a estrutura do texto. Isso já daria uma compreensão mínima do artigo por parte de vocês. Entretanto, eu vou colocar como um desafio aqui para vocês descobrirem o que funciona melhor para vocês. Se é ler uma primeira vez de cabo a rabo, já circulando os termos importantes, e depois voltar numa segunda leitura só lendo esses trechos importantes, ou se vocês preferem, como os autores recomendam, ler tudo de uma vez e numa segunda leitura circular os trechos importantes. Para fins da nossa atividade prática, a gente já vai ir direto para essa fase de circular os termos importantes e vamos fazer isso conjuntamente, lendo o artigo das Comissões de Solidariedade ao Primeiro Comando da Capital em São Paulo, do Marco César Álvares, do Fernando Sala e da Camila Nunes Dias, que é um artigo que os alunos de Direito têm que ler na disciplina Realidade Brasileira. Então, vamos lá!